Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa agora o programa Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Toda quinta-feira você assiste a essa abertura e depois no sábado em Guarulhos e na terça-feira em Brasília, no estúdio da ACESP, da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Hoje o cenário mudou porque o programa também será diferente. Tradicionalmente, o programa Repórter Sindical aborda um tema, por exemplo, sindicalismo e cultura, sindicalismo e economia, sindicalismo e política, sempre sindicalismo barra alguma coisa. Hoje não poderá ser assim, em razão de um fato importante, triste, mas importante, que foi a morte do jornalista, escritor, valoroso combatente da democracia, meu amigo Audálio Dantas. Nós temos aqui na Agência Sindical muito material de entrevista, de programas de TV com Audálio, de eventos que tiveram a participação do Audálio Dantas, do meu amigo dileto Audálio, e a gente aproveitou para fazer, digamos, um compacto, longo, evidentemente, com esse conteúdo que nós temos aqui na Agência Sindical. É uma forma que nós encontramos de homenagear um valoroso brasileiro, um homem de muita dignidade, profissional, então, exemplar. Né? O texto do Audálio era um primor, né? Era um Graciliano Ramos escrevendo, uma coisa impressionante. Mas, além do aspecto profissional, que já foi por tanta gente exaltado, eu gosto muito de falar do caráter, né, do Audálio. O Audálio era um homem de um caráter a toda prova, de muita simplicidade, não tinha presunção alguma, não tinha pequena vaidade, tinha generosidade no seu coração. Então, o programa de hoje a gente vai mostrar um pouco desse Audálio, das coisas que ele falou, de assuntos que eu nem lembro mais, foram tantos assuntos que nós tratamos que eu nem lembro mais. Mas certamente o Audálio falou com propriedade, com conhecimento, com sabedoria acerca de todos esses temas. Fiquem vocês com o Audálio Dantas, um forte abraço e vamos no Brasil aprender a valorizar as pessoas que prestam, as pessoas que têm uma folha de serviços à nação, à sua profissão, à sua categoria profissional, ao seu povo e à sua cultura, como foi o caso do alagoano Audálio Dantas. Um forte abraço e um bom programa de TV a todos nós. No dia 1º de abril de 2015, Audálio Dantas participou do programa Câmera Aberta, que falou sobre o golpe de 64. Havia uma esperança de que fosse uma quartelada apenas e que teria curta duração. No entanto, havia assim uma espécie de premonição nas pessoas de que as coisas poderiam se prolongar como de fato aconteceu. Eu devo dizer que o primeiro impacto foi 2 ou 3 dias depois do golpe, uma edição extra, 2 dias, eu acho, da revista O Cruzeiro, na qual eu trabalhava aqui na sucursal de São Paulo, em que a revista toda saiu engalanada dizendo que o país estava salvo. Todo o trabalho que eu tinha feito, e era um trabalho de dura expectativa, trabalhando o dia inteiro, tentando ouvir pessoas, tentando ouvir a rua, etc. e tal, absolutamente nada. Havia lá a louvação do golpe. Aliás, isso aí, no começo eu me espantei muito com isso, mas depois eu vim a verificar, melhor dizendo, que essa era a posição de toda a grande imprensa, que não só participou do golpe, como sustentou o golpe durante quase toda a sua permanência. Então, foi isso. Aliás, eu queria contar aqui uma historinha para ilustrar isso. Aquela expectativa, aquele sentimento de derrota que muitos de nós tínhamos, aconteceu no estacionamento, onde eu deixava o carro, aqui no começo da Rua da Consolação. Eu trabalhava na 7 de Abril. Centro de São Paulo. Isso. E
passou do horário, eu cheguei tarde, tinha só um sujeito lá cuidando das coisas, eu já tinha fechado o portão, mas ele curiosamente dizia: aí, doutor, como é que estão as coisas? Eu digo: ih, rapaz, estamos fritos. Ele disse: outra vez? Na verdade, ele usou outra palavra. Sim, né? Sim, claro. Audálio, o nosso sindicato de jornalistas, que posição adotou perante o golpe? Olha, o sindicato dos jornalistas... Em 64, em 1º de abril de 64. Não, o sindicato de jornalistas silenciou, assim como a maioria dos sindicatos. O movimento sindical logo foi instrumentalizado pelo governo. Instrumentalização, foi dominado, botado em silêncio. E o sindicato de jornalistas não foi exceção. Durante 10 anos, o sindicato ficou passando de uma gestão para outra, e cada um afirmava que sindicato não tinha nada a ver com política, não tinha nada a ver com denúncia de censura, de prisões, etc. e tal. E daí é que houve um movimento de oposição interessante em 74, 75. Movimento de fortalecimento do sindicato. Nascido de baixo para cima. Não, esses é que são bons. Audálio Dantas, eu quero voltar aqui e falar um pouco de jornalismo, jornalista, sindicato de jornalistas, porque evidentemente que se criou uma situação esdrúxula. Porque os barões da mídia apoiavam o golpe, mas quem sofria os efeitos da ditadura eram os repórteres, os jornalistas lá no seu dia a dia. Como é que era conviver, quer dizer, com esse problema? Você sabia que o teu patrão, em regra, era um sujeito que apoiava a ditadura, alguns até se associaram à ditadura e se enriqueceram nesse período, e o repórter tinha que fazer uma denúncia de violência, de roubalheira, de problema político e ficava de mãos atadas. E como é que era? Você chegou a trabalhar com censor dentro da redação? Não. Mas é preciso, e isso é muito importante ser dito, que na maioria dos veículos de comunicação não precisou de censor. E por que não? Porque os donos dos meios faziam a censura. Eles cuidavam disso. Eu por exemplo, na revista Realidade, da editora Abril, nunca ninguém disse que não podia publicar isso ou aquilo, nem os donos, nem ninguém de fora, nunca aconteceu comigo. Mas a gente sabia que não podia ultrapassar determinados limites. Escrevia-se nas entrelinhas, o que é uma forma de autocensura. É grave. Ao mesmo tempo, isso permitia que se dissesse alguma coisa que era proibido dizer. Mas era muito frequente que a diretoria mandasse alguém avisar que o assunto X era para ser cuidado. Certo. Então isso, evidentemente, representou um grave prejuízo para a informação. Porque a informação ficou, assim, uma espécie de... Era um crime em potencial, certo, você informar alguma coisa. E você podia ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, não podia? Claro, claro. Nas redações ou no sindicato. No sindicato dos jornalistas, várias vezes, eu fui ameaçado de enquadramento na Lei de Segurança Nacional. E por falar em sindicato, precisa ver que no nosso, dos jornalistas de São Paulo, não houve necessidade de intervenção. Eles fizeram o que nem os donos dos jornais, rádio e televisão, fizeram por conta própria. Se auto-intervieram. E foi isso. Com muita alegria no coração. Pois é. É deprimente. Quer dizer, a imprensa, né, ela essencialmente é libertária, né? É absolutamente fundamental a liberdade de imprensa para o exercício da profissão. O órgão de classe, ele tem que ser, digamos, o sustentáculo desse princípio. Aí vai lá e diz assim: algema eu, doutor. eu esteja preso. O Audálio, ele contou que o sindicato, a diretoria do sindicato, praticamente, digamos assim, endossou, né, a ditadura. E depois foi feito um movimento de fortalecimento do sindicato,
e o Audálio presidiu, né? A diretoria foi, digamos, o líder daquele grupo, um dos líderes do grupo, e acabou presidindo a entidade. Audálio, o que foi? Foi um movimento de fortalecimento do sindicato? Era uma coisa suprapartidária? Era da categoria? Era de baixo para cima? Como é que surgiu esse movimento e como é que vocês conseguiram ganhar a direção do Sindicato dos Jornalistas? Bom, eu preciso dizer que foi esse movimento, o movimento de fortalecimento do sindicato, foi talvez o primeiro de oposição sindical que foi vitorioso, porque havia vários outros. Esse foi vitorioso em 1975. E a importância dele foi exatamente essa de ter nascido de baixo para cima. Foi uma espécie, os jornalistas, por características, pela própria profissão, tipicamente classe média, intelectualizada, não liga muito para sindicato, né? Mas naquele momento havia uma ânsia muito grande, uma espécie de gota d'água que levou as pessoas nas redações a de alguma forma reagir. E aí o sindicato foi o canal para isso. De repente, nós tínhamos um movimento que não podia ser segurado, apesar de várias tentativas do DOPS, várias tentativas da Delegacia do Trabalho de vetar nomes e chamar para entrevistas, entre aspas, etc. Mas esse movimento foi vitorioso. E eu fui escolhido por este movimento nascido da base para ser o candidato à presidência. Não era não passava pela minha cabeça. Mas quando eu aceitei, eu fui certo do que eu ia, além de assumir uma direção sindical, ia assumir uma função política. Entendi. Assim como a maioria dos companheiros que faziam parte dessa diretoria. Audálio, cite para a gente 5 ou 6 nomes que compõem a diretoria com você. Eram nomes importantes. Nós tínhamos o Gastão Tomás de Almeida, que era uma figura de organização formidável, José Aparecido, o Wilson Gomes, o Fernando Pacheco Jordão, e vários outros companheiros que não tinham, além da ideia de retomar a direção sindical, tinha a ideia de lutar contra a censura. Esse era o nosso objetivo. Só para vocês terem uma ideia, um mês depois da posse da diretoria, em maio de 75, nós já fomos chamar, a diretoria já foi chamada ao DOPS, porque propunha um encontro de intersindical, era proibido o intersindical, não podia ter. Propõe intersindical para discutir a política salarial do governo, que impunha arroxo. E põe uma data base única no ano com base na inflação. Ninguém fora disso, ninguém podia falar nem salário. E aí já fomos chamados. Foi proibida essa tentativa de se fazer um movimento intersindical. Em maio de 75, você... Tomamos posse. Um pouco mais jovem do que hoje, que você continua jovem. Ligeiramente. Continua jovem. Assumiram lá, você e os colegas assumiram a direção do sindicato. Em outubro daquele ano, teve o assassinato do Vladimir Herzog. Ele, por suposta ligação com o Partido Comunista Brasileiro, que estava na clandestinidade, ele foi chamado lá para depor no DOPS e depois se descobriu... No DOI-CODE. No DOI-CODE, lá na Rua Tutóia, e foi assassinado. O regime tentou dizer diz que tinha sido suicídio. O Herr Shibata fez o laudo falsificado, um médico legista, atestando o suicídio, mas o sindicato contestou. Desde o primeiro momento. E parece que 1000 e poucos jornalistas tiveram a coragem de assinar. Como é que foi esse episódio? Como é que vocês romperam o cerco do silêncio? É longo. Primeiro, o problema não começou em outubro de 75, quando o Vlado foi assassinado. Começou em julho de 75,
quando pela primeira vez eu, como presidente do Sindicato dos Jornalistas, fui convocado ao Segundo Exército pelo próprio comandante, em função, naturalmente, de toda a movimentação no sindicato. E ele me dizia, me recebeu até com muita gentileza, dizia que, olha, o senhor precisa entender que nós estamos numa guerra. E realmente estávamos numa guerra. E essa guerra, ela começou em julho com as prisões, os sequestros de pessoas de várias categorias, trabalhadores de várias categorias e pessoas de várias áreas, né, principalmente na universidade, por aí. Bom, quando foi em outubro, a onda de prisões ilegais, todas, chegou aos jornalistas. No primeiro dia de outubro, muita gente pensa que a movimentação do sindicato foi só a partir da morte do Vlado. Não. Já antes e no dia 1º de outubro, no dia 5, quando prenderam o primeiro jornalista, o nosso companheiro Sérgio Gomes da Silva, o Serjão, o mais torturado de todos aqueles, porque foram 11 jornalistas antes do Vlado. Certo. Todos eles torturados, etc. O Conder também, o Rodolfo Conder? O Conder, que morreu recentemente, foi, aliás, o único dos 11 que morreu, e o Vlado que foi sob tortura. Bom, aí o sindicato começou a se manifestar, denunciando as prisões como ilegais. E para quem vocês denunciavam, se havia censura na imprensa? Aí é que está. Aliás, essa pergunta é curiosa, não me fizeram antes. Para quem denunciar? Primeiro, a gente denunciava a própria categoria das reuniões do sindicato. E segundo, mandávamos sistematicamente comunicados às redações. Tá. E algumas publicavam. Olha. Algumas, principalmente o Grupo Estado, que era o jornal mais conservador, era e é o jornal mais conservador. Outros fingem que não são conservadores. Mas o Estadão tinha sido liberado da censura em janeiro. O Estadão e o Jornal da Tarde. E esses publicavam além dos comunicados. Publicavam matérias. E assim, cada prisão, um comunicado, cada prisão, um registro no jornal. Isso foi crescendo, que quando chegou o caso Vlado, na minha interpretação, aquilo lá, porque havia a cisão dentro do regime, havia isso que você se referiu no início, da linha dura. Havia a linha dura que se opunha à provável abertura, que era uma abertura estratégica, ou melhor, tática, no sentido da continuidade do regime. Aí houve essa reação muito forte e o governo Geisel acenou com a abertura política. E nesse processo todo, eles começaram a reagir dentro do porão, aqueles que eram contra a linha dura, a ultradireita militar, e nesse processo é que eles pegaram o Vlado. Na minha interpretação, foi a propósito, para dizer, olha, nós estamos aqui. Muita gente acha que foi um acidente de percurso, coisa desse, um acidente de trabalho, melhor dizendo. Eles quiseram mandar um recado dizendo, nós estamos aqui, assim como eles diziam, vamos pegar o governador, vamos pegar o cardeal, e até o general Geisel, eles diziam no doicode. Ou seja, existia a linha dura e a linha ainda mais dura. A linha mais super dura. Eu queria passar uma pergunta da Fátima, da Liberdade. Durante o regime militar, o momento mais trágico foi no governo Médici, e nessa época o chefe de redação da revista Veja, que sempre apoiou o regime militar, era o Mino Carta. Você se lembra? Claro, claro. Alguma insinuação sobre o período Médici foi o mais difícil, foi o mais duro, o mais criminoso da ditadura militar, mais assassino. E o Mino Carta, como outros jornalistas, fazia o possível dentro daquele quadro, nas suas redações. A revista Veja era supervisada até pela circulação que tinha,
E a revista Veja era bem diferente do que é hoje. Hoje a revista Veja é um editorial semanal, né? Sim. No pior sentido. E o Mino Carta teve da revista Veja, se empenhou, por exemplo, em matérias como a denúncia da censura, da tortura, numa matéria que ficou histórica, feita pelo Raimundo Pereira. Então, isso aí é uma pequena intriga. E no episódio Vlado Herzog, o papel do Mino foi muito importante. Ele foi um dos primeiros a chegar ao sindicato e foi um dos primeiros a receber uma missão do cardeal Dom Paulo Evaristo Soares para tentar, porque ainda não se sabia da morte, mas se sabia da prisão, tentar evitar alguma coisa pior, que foi impossível. Eu queria, antes de encerrar o programa, que você fizesse um paralelo entre o que houve em 64 e essa histeria que está hoje na mídia, em certo setor da sociedade brasileira. Tem paralelo em 64? Como é que você está vendo essas manifestações atuais? Bom, primeiro, a minha observação, desde o movimento de 2013, é que essas manifestações são sem rumo, elas não têm rumo. E elas são produto de uma tendência, infelizmente, cada vez mais presente, de conservadorismo e de ignorância histórica. Essas pessoas não têm consciência do que tenha sido uma ditadura, o que tenha sido o processo que trouxe um atraso imenso para esse país, além de ter custado centenas de vidas, não é isso? E quando se vai à rua e se pede, claro que não é todo mundo, mas se pede a volta da ditadura, essas pessoas não têm absolutamente, por ignorância ou por má fé, não têm a lembrança de que elas estão na rua, porque foi possível uma Constituição em 88 que garantiu a plena liberdade de expressão, de manifestação, etc. E isso custou muitas vidas. Portanto, é fácil você chegar, eu estou protestando contra tudo que está aí. O que é que está aí? A redução da idade para penal? O que está aí? Os golpes dos grandes bancos que sonegam imposto, como é o caso do Santander, como é o caso do Bradesco. É contra isso que esse pessoal está na rua? Ou é contra os caras que continuam botando gravata e roubando o erário público, mas que não são denunciados? Os que estão sendo denunciados são graças à democracia que nós estamos vivendo hoje, porque durante a ditadura eles não eram denunciados. Essa é a questão. Então, essa ignorância e essa tendência, em muitos casos, tendência fascista de certas manifestações, precisam ser discutidas, cada vez mais discutidas. E só se pode discutir porque tem liberdade. Como escritor, Audálio Dantas foi autor de 5 livros, destaque para O Tempo de Reportagem e As Duas Guerras, de Vlado Herzog. Câmara Aberta Sindical se encontra hoje no bar na Vila Madalena, onde está acontecendo um evento muito importante, que é o lançamento de mais um livro do Audálio Dantas, Tempo de Reportagem, que resume as principais reportagens que ele fez ao longo de muitos e muitos anos de carreira. O lançamento de um livro de reportagem hoje é uma coisa muito importante, porque a reportagem é um negócio meio de lado hoje, né? Mas eu acho que o futuro do jornalismo impresso está na reportagem. Digamos que nos assistam estudantes de jornalismo, jornalistas focas que estejam começando. Que conselho o experiente repórter Audálio Dantas daria para um iniciante? Bom, conselho é meio pretensioso, mas em todo caso eu acho que o principal é botar o pé na rua. Reportagem verdadeira não se faz por telefone.
Eu acho que é isso. E nem apenas pesquisando as coisas mais fáceis e imediatas da internet. A reportagem deve ser pesquisada a fundo e, para isso, o repórter tem que sair e botar o pé na estrada. É manifestação hoje, manifestação pacífica, obviamente. Audálio, você está fazendo um circuito nos sindicatos, já foram 3 lançamentos, metalúrgicos de Guarulhos, padeiros e agora Comerciários de São Paulo, é isso? Aliás, eu disse aqui, não sei se você estava aqui na abertura, eu disse que esse livro deve muito ao movimento sindical. E os principais consumidores, fora do circuito normal de literatura, são os sindicalistas. Audálio, acaba de ser constituído o 13º grupo dentro da Comissão Nacional da Verdade. E esse grupo tratará especificamente de levantar e apurar as perseguições ao movimento sindical. Você preside, aliás, a Comissão Nacional dos Jornalistas, da FENAGE. Por que é importante levantar esse período? O movimento sindical foi o alvo preferencial da ditadura? Mas não tenha dúvida. Aliás, o Zé Ibrahim disse uma coisa aqui que é absolutamente verdadeira. A ditadura militar, o golpe militar de 64, visava principalmente os trabalhadores, porque eram aqueles que naquele momento se estavam movimentando no sentido de reclamar reformas sociais, diga-se de passagem, a maioria das quais ainda não conquistamos até hoje. Mas não há dúvida que o golpe pretendia quebrar a cabeça do movimento sindical. É manifestação hoje, manifestação pacífica, obviamente. Audálio esteve na comemoração dos 25 anos da agência sindical em julho de 2016. Esse país vive um momento de grande vergonha. Essa vergonha em face do Congresso que nós temos, certamente o mais despreparado e, ao mesmo tempo, o mais venal de toda a história recente do país. Às vezes eu fico pensando se é possível a gente sair dessa crise que se vive aqui, depois do golpe. Algumas pessoas estão chamando de golpe silencioso. Eu acho que não foi tão silencioso assim, eles não têm muita vergonha. Eles foram descaradamente procurando os pretextos para a deposição, pode falar assim, da presidenta eleita da República. E esse golpe, que eles insistem em dizer que não é golpe, está hoje se tornando do conhecimento não só da América Latina, mas de grande parte do mundo. Acho que muito difícil a gente sair dessa situação, principalmente sem a organização dos trabalhadores. Foi sempre assim. Foi a partir do renascimento do movimento dos trabalhadores no ABC paulista, no final dos anos 70, 80, começo dos 80, que efetivamente a ditadura militar começou a cair. Não é possível nenhum governo de opressão como é este que nós estamos vivendo. Muita gente diz que as instituições estão funcionando. Estão funcionando, mas a serviço de quem? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Essas instituições estão em perigo. As lutas do povo brasileiro contra a ditadura militar, as lutas do povo brasileiro, dos trabalhadores brasileiros, que resultou na Constituição Democrática de 1988, está sendo destruída, às vezes até nos domingos à noite, quando o presidente da República recebe um ladrão para trabalhar em silêncio. Esse é o silêncio que eles querem impor. É o golpe do silêncio. Em vez de dizer que o país está vivendo democraticamente as suas instituições. Não está. Quero lembrar aqui o companheiro Franzin,
foi um dos participantes da luta de oposição democrática que resultou na eleição da oposição no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Isso resultou depois no desencadeamento de uma série de reações, de movimentos de oposição sindical, de trabalhadores em todo o país. Por isso, eu sempre digo que foi a partir da reação que tivemos aqui em São Paulo que conseguimos fazer com que o movimento da sociedade brasileira, a consciência nacional fosse despertada para os crimes praticados pela ditadura, a partir principalmente do assassinato de Vladimir Herzog. Tudo isso faz parte da nossa luta pela democracia que está sendo destruída nesse momento. Eu digo que não será possível, além de uma revolta armada, de uma revolução popular, qualquer coisa, não será possível sem um movimento sindical organizado. Um movimento sindical que seja capaz, no momento que for necessário, de botar 1 milhão de pessoas nas ruas, como aconteceu no movimento das eleições diretas em 1984. Como aconteceu depois com a lei da anistia, que, apesar das suas falhas, que hoje permitem que torturadores ou porta-vozes de torturadores persistam no país sem punição. Mas, em todo caso, essa anistia permitiu que voltassem do exílio pessoas como Miguel Arraes, pessoas como Darcy Ribeiro, pessoas como o Del Roio, que esteve fora do país trabalhando pela organização sindical brasileira. Bom, não quero me estender, acho que nós estamos num momento grave, mas isso não deve nos desanimar de continuar na luta. Dizia o movimento sindical nos anos 80. A luta continua, companheiros. Muito obrigado. Amém. Diversas pessoas ilustres passam aqui neste evento que comemora os 25 anos da agência sindical e que marca a história desta agência, como ela se fez, ou seja, por meio da comunicação. Estamos aqui ao lado de Audálio Dantas, jornalista de renome e importante para a imprensa sindical, que durante o regime militar presidiu o Sindicato de Jornalistas. Fala um pouquinho da sua relação, Audálio, com a agência sindical e a importância dessa empresa para a imprensa que apoia o sindicalismo e que dá vez e voz para os trabalhadores. Bom, é preciso a gente voltar a tempos atrás, principalmente na luta contra a ditadura militar, quando o movimento sindical teve uma importância fundamental para que se começasse efetivamente a derrotar a ditadura. Demorou um pouco, mas veio. E um dos fatores muito importantes foi exatamente a comunicação nos meios sindicais, que foi iniciada pelo Sérgio Gomes da Silva, com a Alboré, noutro sentido, um sentido diferente. Ele reunia artistas gráficos, jornalistas, enfim, para contribuir para aquele movimento que era ainda meio clandestino. Depois o Franzi veio com a proposta que a gente pode considerar estruturada no sentido de fazer uma comunicação mais efetiva, mais avançada. E foi exatamente isso que ele conseguiu fazer, por meio de jornais, de boletins, depois de programas de televisão, de forma que os sindicatos entenderam que não é possível desenvolver a luta sem ter meios de comunicar. Foi essa a importância
do trabalho do Franzin, cuja agência sindical completa hoje 25 anos. Audálio, o João Franzin lembrou nesse evento da importância de se valorizar o trabalho do jornalista que atua na imprensa sindical. E ele, junto com Sérgio Gomes, grande Serjão do movimento sindical, bolaram o prêmio, né, para valorizar esses profissionais. E colocaram o seu nome, você é o patrono desse prêmio. Como é que você recebeu essa notícia? Olha, hoje eu vim aqui para festejar e não para ficar emocionado. Mas realmente eu fiquei muito feliz com essa notícia e devo dizer que eu tenho recebido muitas homenagens. Outro dia eu recebi o título de doutor, imagine você, né? Mas eu acho que essa tem um significado muito especial, porque a minha luta contra a ditadura começou exatamente no movimento sindical e no momento em que isso era fundamental para que se começasse uma reorganização do sindicalismo operário que estava sufocado pela ditadura militar. Então, para mim, isso tem um significado muito grande, eu fiquei muito feliz com isso. E também o seguinte, assim como assessorias de imprensa, os jornalistas que trabalham hoje no movimento sindical já significa vamos dizer, uma facção, né? Não no sentido de separar, importante dos trabalhadores jornalistas, porque o mercado, a gente sabe como está, o mercado chamado da grande imprensa, de forma que o sindicalismo, a comunicação sindical, assume nesse sentido grande importância. O repórter sindical na web de 1º de setembro de 2016 recebeu Audálio Dantas para falar sobre sindicalismo e eleições. Audálio Dantas, você foi deputado federal pelo glorioso MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Sim. E eu vi alguns pulhas golpistas que estiveram com você no MDB. É chocante, né? Ah, muito. O MDB virou PMDB e nunca mais foi o mesmo, né? Porque o velho MDB era uma tentativa, era um partido permitido, tolerado, aliás, fazia parte do próprio programa da ditadura militar, manter dois partidos, um de oposição e um da situação, a Arena e o PMDB. Quando você está falando isso, eu me lembrei de uma figura importantíssima, nosso companheiro jornalista, Freitas Nobre. Grande Freitas Nobre. Freitas Nobre, quando eu me candidatei a deputado, eu era presidente do sindicato, mas já tinha terminado meu mandato e ele me procurou propondo a candidatura. Eu nem era afiliado, né? A minha filiação. Eu disse para ele, depois de algum tempo, ele era líder do MDB na Câmara dos Deputados, e começou a surgir essa canalha que hoje domina o partido, né? É a tal Sorbonne, não é? Pois é. O Luiz chamava de Sorbonne. De Sorbonne, exato. Cheio de professor, né? Cheio de professores. Mas muita gente que pensava já em política, porque o partido estava em ascensão, pensava em pegar a corrente. Bom, aí o Freitas Nobre disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse, olha, você compare isso a um rio em enchente. Ele vai transbordando, aí vai trazendo tudo que ele encontra pela margem, cavalo morto, cachorro morto, tronco de árvore, enfim, sofá velho, essa coisa, tudo isso é o MDB. Esse pessoal vai ter, dizia ele profeticamente, esse pessoal, porque não tem escrúpulo, vai terminar dominando esse partido. E aconteceu, está aí, é o que nós temos hoje. Perfeito. Audálio, e você foi eleito deputado quando e depois você concorreu e não foi reeleito, embora me pareça, pela memória,
me parece que você, na reeleição, teve mais votos do que na primeira eleição. E por que você não ficou deputado pela segunda vez? Isso porque a legenda do PMDB, em função do grande crescimento, a partir principalmente de 1974, essa enchente, aí já havia, além do MDB, a ditadura tinha acenado com o pluralismo partidário, que era apenas uma jogada. Era acabar com o PMDB, que já era o PMDB, que tinha o caráter de frente. Sim, sim. Ele juntava um monte de tendências. Tinha comunista, do PCB, do PCdoB. Tinha gente de todo lado. Trabalhistas, né? E eles perceberam que aquilo lá ia crescer, ia mais crescer. E aí inventaram o pluripartidarismo, e dessa minha candidatura à reeleição já havia 5 ou 6 partidos. E na primeira eleição você teve quantos votos? 59 mil. E na segunda? 53 mil, mas era mais pelo fato de ser 5 partidos. Sim, sim. Antes eram 2, claro, entendeu? Claro. Tanto é que uma coisa absurda, que eu considero um absurdo, mas aconteceu, eu tive, na primeira eleição, mais votos do que o Dr. Ulisses Guimarães. Puxa vida. Agora, na segunda, o Dr. Ulisses manteve aqueles votos, porque era tradicional o candidato. Mas no PT, que estava surgindo como o partido absolutamente inovador, elegeu com 27 mil votos. Olha. O PTB elegeu com 40 e pouco. E assim por diante. É essa questão do coeficiente eleitoral, né? Olha, o papel da mídia nesse processo que culminou com a destituição da presidenta Dilma Rousseff não difere muito do papel que a grande mídia brasileira sempre teve. Aliás, é sempre bom repetir que os grandes veículos de comunicação não só conspiraram em 1964, como sustentaram, apoiaram o regime militar, né? O tempo todo. Só quando alguns deles perceberam que as coisas mudavam porque o povo estava na rua, havia um movimento de resistência visível, principalmente depois da campanha das eleições diretas, eles começaram aos poucos a mudar de posição. Agora, nesse processo aí do impeachment, eles se mantiveram firmes o tempo todo, até ontem, e certamente vão continuar dizendo que esse é o caminho, que houve um julgamento justo e que nós temos um novo tempo com um cidadão chamado Michel Temer. Audálio Dantas, a grande mídia brasileira não tem pluralidade e não tem contraditório. É um bloco monolítico porque se comporta como classe. Claro. Como classe, ou pior do que isso, como partido político. Os grandes veículos, nesse processo agora, se juntaram em torno daqueles que logo a partir de 2014, logo depois da segunda eleição da Dilma Rousseff, eles se juntaram para tentaram todos os meios, tendo como líder uma pessoa da qualidade ou da falta de qualidade. Nem isso, porque uma qualidade pode ser boa ou má, mas nem isso é lá. O Aécio Neves. Você acha que você conseguiria ser candidato hoje? Não. Aliás, não só hoje. Faz anos que eu não conseguiria. Eu tive plena consciência disso. No momento, a partir da criação do PMDB, deixou de ser MDB para ser PMDB, isso começou a ficar cada vez mais claro. Havia um afluxo, vamos dizer assim, não só do PMDB, mas dos outros partidos, de pessoas que iam para o Congresso já
com um plano de negócios, né? Sim. É isso. Bom, então, a minha eleição foi, não só a minha, mas a minha, que eu vivi de perto, dramaticamente, foi uma eleição absolutamente ideológica. Tá. Basta lembrar que eu tinha só um comitê em São Paulo. E para todo o Estado? Para todo o Estado, numa casa emprestada por um colega, o Prado, que era do Estadão, aqui na Rua Padre Chico, e o resto foi trabalho de pessoas, principalmente jornalistas, claro, que acorreram em torno de propostas que eu trazia. Eu tive votos em 435 municípios. Quer dizer, quase todo o Estado. Não fui quase todo o Estado. Não fui a nenhum desses municípios. Quer dizer, uns 4 ou 5 eu fui. O resto foi levado principalmente pelas pessoas engajadas na resistência democrática, e principalmente os estudantes, Então, foi uma eleição ganha sem rigorosamente dinheiro. Não havia dinheiro. O fato de você ter sido presidente do nosso sindicato, jornalista, do qual sou sócio desde 13 de fevereiro de 79, que eu acabei o estágio na Folha e no dia seguinte fui lá e fiquei sócio. O fato de você ter sido presidente do sindicato foi determinante para a sua vitória? O fato em si de ser presidente do sindicato não era bastante. Havia o fato principal, que era a determinação, não apenas minha, mas da diretoria do sindicato, que veio de baixo para cima. Sim. Nas redações, o movimento chamado Movimento de Fortalecimento do Sindicato tinha um sentido político de resistência à ditadura. E eu tinha plena consciência, porque eu resisti à ideia de ser. Foi um grupo que lançou teu nome? Como é que foi? Não foi um grupo, foi um movimento em todas as grandes redações. Olha. Que pretendia renovar o sindicato que estava... Sim, mas eu digo para deputado, para você, a deputado federal, foi um grupo político, foi um grupo de jornalistas, foi a intelectualidade, a igreja, quem é que se juntou aqui? Aconteceu o seguinte, o sindicato, na minha gestão, desde o início, se posicionou politicamente, certo, contra a censura, coisa que não acontecia há 10 anos no sindicato. Correto. Eu costumo lembrar um fato, que é o seguinte: no assassinato do Vlado, começou um movimento ao qual a sociedade, começou no sindicato dos jornalistas, e a sociedade veio com tudo e acompanhou. Outubro de 75. Isso foi em 75, certo, exatamente. E aí realizamos um culto ecumênico na Sé, na Praça da Sé, com a cidade sitiada por mais de 380 barreiras policiais. Meu Deus. Para impedir a chegada ao centro. Mesmo assim, 8.000 pessoas foram a Sé. Quer dizer, havia uma determinação de resistência aí. Foi um momento histórico da maior importância. Isso aí causou mudanças imediatas no panorama político. Havia uma expectativa de um massacre na Praça da Sé, porque era isso que a direita anunciava, os torturadores anunciavam, dizendo que qualquer movimento fora do culto resultaria numa reação que não se sabe qual seria o resultado. Então essa expectativa era desde o Palácio do Planalto, onde estava o general Geisel, ao Congresso Nacional, às assembleias, o país inteiro em suspense. Aí no dia seguinte, isso foi no dia 31 de outubro de 1975, no dia seguinte um grande jornal, que é a Folha de São Paulo, estava sem o editorial
desde 1969, em função do ato institucional número 5. Eles resolveram abrir mão do espaço que é nobre da opinião do jornal. Sim, que é a voz do dono. E no dia seguinte a esse fato, eles perceberam que a coisa estava mudando. Sim. E no dia seguinte voltou com o editorial, publicou o editorial no dia 1º de novembro de 1970. Isso é um fato pouco conhecido. Não, eu não sabia. Pois é. Então isso mostra que o pudor, ele varia com as circunstâncias. Audálio completou 85 anos em 2016 e a festa foi onde ele se destacou no Sindicato dos Jornalistas Profissionais no estado de São Paulo. Audálio Dantas completou 85 anos no dia 8 de julho. A data foi festejada por amigos do jornalista, escritor, ex-deputado federal, sindicalista e histórico presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. Escritores, lideranças políticas e alunos de jornalismo da USP também compareceram e lotaram o auditório Vladimir Herzog na sede do sindicato no centro da capital. Herzog foi assassinado no DOI-CODE de São Paulo em 1975, cuja morte, disfarçada de suicídio pelo governo militar, foi denunciada à época pelo Sindicato dos Jornalistas, presidido por Audálio. Estou me lembrando daqueles dias, no dia do sepultamento do nosso companheiro Vladimir Herzog, neste auditório que não cabia mais ninguém. Ao sair daqui desta mesa, com a decisão de que iríamos continuar a luta, mas de uma maneira que não era aquela que todos queriam. Devo dizer que essa emoção, que esse encontro, significa para mim uma certeza. Naquele momento, nós estávamos certos, mesmo com as divergências. Naquele momento, quando nós anunciamos o culto ecumênico em memória do Vlad Herzog, naquele momento nós estávamos escrevendo muito da história recente do Brasil. Dizia no culto ecumênico do dia 31 de outubro de 1975, Dom Helder Câmara, que não veio para a celebração, mas veio para participar da celebração, não falou uma palavra. Ao final, eu lhe perguntei, eu estava no altar-mor da Catedral de São Paulo. No final, eu perguntei, Dom Helder, o senhor não quis falar nada? Ele disse, meu filho, há momentos em que o silêncio fala mais alto do que qualquer discurso. Eu acho que é por isso que eu vou parar por aqui. O meu silêncio nesse momento é de agradecimento profundo pela presença de vocês aqui. É a certeza de que não passei pela vida em vão. Não passamos pela vida em vão. Felicidade para todos nós. Obrigado. Sérgio Gomes, Juca Kfouri, José Genuíno e outras personalidades saudaram o aniversariante. Qualquer coisa que aconteça será menos do que Audálio Dantas merece. Mas tudo o que acontecer, eu sei que acontecerá com o afeto e a gratidão que todos nós temos por ele. Não fosse essa figura de cabelos brancos hoje, que faz 85 anos, nós não teríamos reagido como reagimos, sem uma bravata, sem um gesto temerário, como se reagiu pelo assassinato de Vladimir Herzog. A atitude do Audálio, eu fui testemunha. Eu morria de medo. Eu vinha para o sindicato porque era dos poucos lugares em que você se sentia seguro no Brasil. A atitude dele, que não era, digamos, um militante político,
não era ninguém filiado a partido algum, mas o papel cidadão que ele desempenhou naquele episódio é das coisas mais bonitas, mais elogiosas que você pode ter encontrado. Eu era preso político no Barro Branco, quando assassinaram o Vladimir Herzog, e nós fizemos um protesto dentro do Barro Branco, e esse protesto me levou à punição e fui transferido para o Ceará. O que foi o protesto? O protesto era, os presos políticos eram 40, a gente estava no banho de sol, o clima muito pesado, e quando eles chamavam um por um, a gente fazia um protesto. Cada um fazia, abaixo a ditadura, e eu chutei a porta de ferro com a botina e gritei abaixo a ditadura. E como o barulho foi muito grande, eles disseram que eu estava provocando um levante. E eu fui punido para o Ceará por causa desse ato. Aí eu ouvia falar no Audálio Dantas, no sindicato, no Dom Paulo Evaristo Arnes, aí fui transferido para o presídio do Ceará. E essa transferência, eu fiquei 1 ano e meio no Ceará. Quando eu voltei para São Paulo, aí eu conheci pessoalmente Audálio Dantas. Então o Audálio para nós, como preso político, era aquela esperança que não morria. Porque uma resistência naquelas condições, e a gente dentro da cadeia fazendo greve de fome, batendo nas portas, gritando abaixo a ditadura, e aqui começava a surgir o movimento pela democracia. Então ele é um marco dessa luta. Eu estava exilado quando teve o assassinato do Vlado, né? E a gente também no exterior ficou agitado, evidentemente, porque era mais um assassinato, mas era um assassinato brutalmente covarde. E foi nessa pesquisa, nessa luta para ter informação do Brasil, que nós ouvimos falar pela primeira vez num tal de Audálio, que eu não conhecia realmente, nem de nome, nem fisicamente. Então, nós ficamos muito focados no exterior sobre este pequeno sindicato, porque começou a ser uma trincheira a mais, porque estava muito fechado, você praticamente não tinha trincheira, você tinha aí o Dom Paulo, tinha algumas coisas assim e tal, mas muito fechado. Então a gente começou a seguir esse sindicato, a buscar, a receber material, a telefonar, a ter contatos, e daí que o nome do Audálio surgiu, e com muita força e esperança para nós, né? É uma homenagem ao Audálio, que nunca vai ser suficientemente homenageado e lembrado, tanto quanto o político competente, importante, decisivo que ele foi, quanto o profissional que ele sempre foi também, e que sempre me encantou por causa da linguagem direta com que ele descrevia situações dramáticas, situações difíceis, situações complexas. Ele sempre foi um jornalista que ia fundo nas coisas e que traduzia isso numa linguagem também muito direta, muito objetiva. E eu acho que é o estilo de política dele também. Quando ele diz que não se filia a partido nenhum, tal, tudo é porque ele se filia ao que existe de mais profundo na política, que é a representação do povo mesmo, a representação do que está acontecendo na vida do povo. Serjão reforçou o apelo para que todos se empenhem em ajudar a viabilizar o prêmio Audálio Dantas de Imprensa Sindical, sugerido aqui pela agência sindical. Hoje acaba de acontecer uma homenagem ao ex-presidente deste sindicato, o maior de todos, o Audálio Dantas, que completou 85 anos. Também voltamos a colocar, digamos, em discussão a ideia de um prêmio Imprensa Sindical Audálio Dantas. Como é que nós vamos dar viabilidade? Como é que nós vamos botar isso, sair do abstrato para o concreto? Que eu acho que era uma ideia com absoluto sentido de estimular e reconhecer o trabalho dos jornalistas, dos artistas, do pessoal novo que mexe com comunicação junto às entidades sindicais, trabalhadores, num momento muito complicado, porque tudo está para ser aprovado no sentido de desmonte. Esse prêmio, se as forças que são interessadas efetivamente se pronunciarem, nós devemos trabalhar por isso. Eu acho que é um catalisador, não é que resolve, mas ajuda. Acho que estamos no bom caminho. Essa iniciativa tua de 1 ano atrás, ela está aprovada aqui. Quer dizer,
O troféu é uma brincadeira, como tudo deve ser uma brincadeira. A partir de uma ideia do Laerte, 20 anos atrás, uma coisa mexe na outra, o Dale ao Dale hoje aqui, o que era? Era o lema que a gente criou no Alboré para a campanha dele quando candidato a deputado. Agora, nós temos que recuperar isso que aconteceu aqui, não é à toa que esse prêmio chama-se Indignação, Coragem e Esperança. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.